Passei 60 anos cantando para Deus, 60 anos levantando as mãos, afinando cordas, regendo vozes que subiam ao céu como fumaça de incenso, e de repente, numa manhã qualquer, percebi que ele tinha parado de me ouvir, ou pior, que ele tinha parado de responder. Eu sou Oswaldo de Moura, tenho 80 anos e estou sozinho. Minha esposa se foi há 7 anos, minha filha há 3. A igreja que eu servi durante quase toda a minha vida me aposentou com um abraço educado e uma placa de agradecimento. Hoje, eu toco violão no quintal vazio da minha casa em Campina Grande, e o único som que ouço de volta é o eco da minha própria voz rachada pela velhice. Eu não sei se você já sentiu isso, essa dor de achar que Deus virou as costas, que você ficou invisível, que sua oração virou só conversa com o ar. Eu senti e quase desisti de cantar. Mas antes de continuarmos, eu quero saber, de onde você está assistindo este vídeo? Comente aqui embaixo. Queremos levar a palavra de Deus a mais pessoas ao redor do mundo. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas despertem para a verdade. Porque o que aconteceu comigo numa manhã de setembro me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre solidão, abandono e sobre o silêncio de Deus. Mas eu ainda não sabia que Deus estava prestes a me ensinar a cantar de novo, e dessa vez, com um coro que eu jamais imaginei. Minha casa fica no fim de uma rua de terra batida, numa dessas vielas que o progresso esqueceu de alcançar. É uma casa simples, de paredes que um dia foram brancas, e hoje estão descascadas pelo tempo e pela chuva. O portão range quando abre. O telhado tem goteiras que eu já não tenho força para consertar. Mas eu gosto daqui. Gosto, porque foi aqui que eu criei minha filha. Foi aqui que eu acordava de madrugada para ensaiar os hinos do culto de domingo. Foi aqui que minha esposa, Lourdes, cantava enquanto cozinhava, e a casa inteira cheirava a tapioca e a presença de Deus. Hoje, não cheira mais a nada, só a silêncio. O quintal é a única coisa que ainda tem vida. As flores que Lourdes plantou continuam brotando, teimosas, como se não soubessem que ninguém mais as rega com carinho. Tem rosa, tem jasmim, tem aquela trepadeira que sobe pela cerca e faz sombra na cadeira de balanço onde eu passo as tardes. Eu me sento ali todo dia, com o violão no colo, e toco. Toco porque não sei fazer outra coisa. Toco porque durante 60 anos foi isso que me definiu. Oswaldo, o músico. Oswaldo, o regente do coral. Oswaldo, o homem que fazia a igreja inteira chorar quando tocava a harpa cristã, número 186. Mas agora, quem chora sou eu. A cadeira de balanço range no mesmo ritmo da minha respiração. O violão está velho, arranhado, com uma corda que desafina fácil, mas eu não troco, não vejo sentido. Para que trocar corda de violão se ninguém mais vai ouvir? Para que afinar se a única plateia que eu tenho são os pardais que pousam no muro e as cigarras que cantam no fim da tarde? Dentro de casa, as coisas estão exatamente onde Lourdes deixou. A xícara dela ainda está no armário. A Bíblia dela, aberta em Salmos, em cima da mesinha da sala. Eu não mexi. Não consigo. Às vezes eu olho para aquela Bíblia e penso, será que Deus ainda fala através dessas páginas? Será que Ele ainda fala comigo? Porque eu oro. Eu oro todo dia. Levanto cedo, dobro os joelhos no chão frio do quarto e falo com Ele. Mas é estranho. Parece que minhas palavras sobem até o teto e voltam. Não atravessam. Não chegam. É como gritar dentro de um quarto vazio e esperar que alguém responda do lado de fora. Eu sei que a Bíblia diz que Deus não abandona. Eu sei de cor Hebreus 13:5. Eu preguei sobre isso. Eu cantei sobre isso. Mas saber na cabeça é diferente de sentir no peito. E o que eu sinto, todo santo dia, é abandono. A igreja me aposentou há 2 anos. Disseram que era hora de dar espaço para os mais novos. Disseram que eu merecia descansar. Mas descansar de quê? De servir a Deus? Isso não é descanso. Isso é exílio. No começo, alguns irmãos ainda vinham me visitar. Traziam marmita, perguntavam se eu precisava de alguma coisa, oravam comigo ali na sala. Mas com o tempo, as visitas foram rareando. Todo mundo tem sua vida. Todo mundo tem seus problemas. E eu entendo, mas dói. Porque quando você passa a vida inteira servindo, cantando, regendo, ensinando inário para as crianças da escola dominical, você acha que vai envelhecer cercado. Você acha que no fim, quando suas mãos tremerem e sua voz falhar, alguém vai estar lá para segurar sua mão e cantar com você. Mas não é assim que funciona. A verdade é que a gente envelhece sozinho. A verdade é que um dia você acorda e percebe que virou um peso, uma lembrança.
Um nome que ainda é citado nas orações, mas que ninguém mais procura. Eu olho para o violão pendurado na parede. Ele já foi meu melhor amigo. Hoje, é só um objeto. Às vezes eu passo a mão nele e sinto raiva. Raiva de ter dedicado tanto tempo a algo que agora não serve mais para nada. Raiva de ter acreditado que música era chamado, era ministério, era propósito eterno. Porque se era eterno, por que acabou? Se era chamado, por que Deus me tirou do palco e me colocou aqui, nesse quintal vazio, cantando para ninguém? Tem manhãs que eu não quero levantar. Tem manhãs que eu olho para o teto e penso, Senhor, por que o Senhor ainda não me levou? Lourdes já foi, minha filha já foi. Por que eu ainda estou aqui? Para quê? Para definhar devagar? Para sentir o corpo doer e a memória falhar? Para acordar todo dia sem motivo? Mas eu levanto, sempre levanto, pego o violão, sento na cadeira e toco. Toco o mesmo hino de sempre, harpa 388, a voz de Jesus. Eu canto baixinho, desafinado, com a voz que a idade roubou. Canto porque é o único gesto que ainda me conecta com quem eu fui, com o Osvaldo que um dia teve certeza de que Deus o ouvia. E foi numa dessas manhãs, com o sol ainda fraco batendo no quintal e as cigarras começando a cantar, que eu percebi algo terrível. Eu estava cantando, mas não estava mais adorando. Eu tinha virado uma máquina, um disco riscado, e foi aí que eu entendi. Talvez Deus não tivesse me abandonado. Talvez eu é que tivesse parado de buscá-lo de verdade. Eu não costumo falar sobre isso. Não costumo admitir em voz alta. Mas a verdade é que eu comecei a odiar o violão, odiar o som dele, odiar o que ele representava. Porque cada vez que eu passava a mão naquelas cordas, eu lembrava de tudo o que eu perdi. Cada acorde era uma lembrança. Cada hino, uma ferida aberta. Lourdes morreu de câncer. Foi rápido, disseram os médicos, mas para mim foi uma eternidade. 6 meses vendo ela definhar na cama, sem força para levantar, sem voz para cantar. Ela que tinha a voz mais bonita da igreja. Ela que cantava comigo desde que nos conhecemos, aos 19 anos, num ensaio de coral. Ela que segurava minha mão durante os cultos e sussurrava comigo as letras dos hinos que a gente sabia de cor. Eu orei. Eu orei tanto que minha voz ficou rouca. Eu jejuei. Pedi para os irmãos orarem. Ungi ela com óleo. Clamei versículos sobre cura, sobre promessas, sobre o Deus que não falha. Mas ela morreu. Morreu numa terça-feira de manhã, com o sol entrando pela janela do quarto e eu segurando a mão dela, cantando baixinho o hino que ela mais gostava, a voz de Jesus. Eu não entendi. Não entendo até hoje. Como é que Deus ouve 60 anos de louvor, 60 anos de dedicação, e na hora que eu mais preciso, ele fica em silêncio? Como é que ele cura tanta gente na Bíblia, faz cego ver e paralítico andar, mas deixa minha esposa definhar até virar só pele e osso? Disseram que era a vontade de Deus, disseram que ela tinha cumprido o propósito dela, disseram que eu precisava ter fé. Mas fé pra quê? Fé em quem? Num Deus que tira de você a única pessoa que fazia sua vida fazer sentido? Eu não falei isso pra ninguém, mas eu pensei e senti uma raiva tão grande que eu tive medo de mim mesmo. Raiva de Deus, raiva da igreja, raiva dos irmãos que vinham com suas palavras prontas, com seus versículos decorados, com seus abraços que não aqueciam nada. E 3 anos depois, minha filha, acidente de carro, batida frontal. Ela vinha de João Pessoa, voltando de uma reunião de trabalho. Morreu na hora. Nem deu tempo de eu me despedir. Nem deu tempo de eu dizer que amava ela. A última vez que eu falei com ela foi por telefone, 2 dias antes. Ela disse que ia me visitar no fim de semana. Disse que ia trazer bolo de milho. Eu disse que estava esperando, mas ela nunca chegou. No velório, eu não chorei. Eu não consegui. Eu fiquei olhando para o caixão, para o rosto dela tão quieto, tão diferente, e eu só conseguia pensar uma coisa. Deus, o Senhor está me castigando? O Senhor está me punindo por alguma coisa que eu fiz? Por que o Senhor está tirando tudo de mim? Ninguém respondeu. Depois do enterro, eu voltei para casa. Sentei na cadeira de balanço. Peguei o violão e não consegui tocar. Não consegui soltar um acorde. Minhas mãos tremiam. Minha garganta estava fechada. Eu olhei para o céu e pensei: acabou. Acabou tudo. Não tem mais sentido. Eu passei semanas sem tocar, sem orar direito, sem abrir a Bíblia. Eu acordava, comia alguma coisa, sentava no quintal e ficava olhando para o nada. As flores continuavam brotando, os pássaros continuavam cantando, o mundo continuava girando, mas eu estava parado,
Eu estava morto por dentro. Os irmãos da igreja ligavam, perguntavam se eu precisava de alguma coisa. Eu dizia que não. Dizia que estava bem. Dizia que Deus estava no controle. Mas eu estava mentindo. Eu não estava bem. E eu não sentia Deus em lugar nenhum. Teve uma noite que eu peguei o violão e pensei em quebrá-lo. Eu segurei ele com as 2 mãos. Levantei ele no ar e fiquei assim, parado, tremendo, com as lágrimas descendo e molhando minha camisa. Eu queria destruir aquilo. Queria acabar com aquele símbolo de tudo que eu tinha sido e que não era mais. Queria gritar, xingar, jogar tudo pro alto, mas eu não tive coragem. Eu só abaixei o violão devagar, encostei ele na parede e desabei no chão. E ali, de joelhos, no chão frio da sala, eu gritei. Gritei de uma forma que eu nunca tinha gritado antes. Gritei com Deus. Falei tudo o que eu estava sentindo, toda a raiva, toda a dor, todo o abandono. Senhor, eu servi o Senhor a vida inteira. Eu dei tudo. Eu acordei cedo para ensaiar. Eu perdi noites estudando harmonia para fazer o coral soar melhor. Eu ensinei rinário para as crianças. Eu visitei enfermos. Eu orei pelos outros. E o Senhor me pagou com quê? Com solidão, com perda, com silêncio. Eu sei que não deveria falar assim. Eu sei que é pecado questionar Deus. Mas eu questionei. Eu questionei porque eu precisava de uma resposta. Porque eu não aguentava mais viver naquele vazio. E sabe o que eu ouvi? Nada. Absolutamente nada. Eu esperei. Esperei sentir alguma coisa. Algum calor no peito. Alguma palavra. Algum versículo vindo à mente. Mas não veio nada. Só o silêncio. O mesmo silêncio que me acompanhava desde que Lourdes morreu. O mesmo silêncio que encheu a casa depois que minha filha se foi. Eu levantei do chão, enxuguei o rosto, voltei para o quarto e deitei com a certeza de que Deus tinha me abandonado de vez. Mas o que eu não sabia, o que eu não podia imaginar naquele momento, é que Deus não estava em silêncio. Ele estava apenas me preparando para ouvir de um jeito diferente. E se eu dissesse que a resposta de Deus não viria em forma de voz, mas em forma de presença? Eu preciso te contar sobre seu Geraldo. Ele morava 3 casas abaixo da minha, numa casa ainda mais simples que a minha, com o reboco caindo e o portão enferrujado que ele nunca consertou. Seu Geraldo também era da igreja, também tinha sido obreiro, também tinha servido durante décadas, visitando presídios, levando palavra aos bairros mais afastados, orando pelos enfermos de madrugada. Ele era daqueles homens que você olhava e pensava, esse aí tem intimidade com Deus. Mas quando eu o conheci de verdade, ele já não ia mais para a igreja, já não orava mais em público, já não falava mais de Jesus com aquele brilho nos olhos. Ele tinha perdido a esposa também. Depois, perdeu o filho num assalto. E depois disso, seu Geraldo simplesmente desistiu. Eu costumava vê-lo sentado na calçada, toda a tarde, olhando para o nada. Às vezes eu passava por ali quando ia ao mercado, e ele me cumprimentava com a cabeça, mas não falava, não sorria, só ficava ali, com aquele olhar vazio, como se estivesse esperando a morte chegar. Um dia eu parei, sentei do lado dele, perguntei como ele estava. Ele demorou para responder. Quando respondeu, a voz saiu cansada, arrastada, como se cada palavra custasse esforço. Osvaldo, eu não sei mais para que eu tô aqui. Deus me esqueceu. Eu tentei consolá-lo. Falei de versículo, falei de fé, falei que Deus nunca abandona. Mas enquanto eu falava, eu sentia que estava mentindo, porque eu mesmo não acreditava mais naquilo. Eu estava repetindo o que eu tinha ouvido a vida inteira, o que eu tinha pregado, o que eu tinha cantado, mas não estava sentindo. Seu Geraldo me olhou nos olhos e disse uma coisa que eu nunca esqueci. Osvaldo, você ainda canta? Eu disse que sim. Disse que cantava todo dia, mas ele balançou a cabeça. Não é isso que eu perguntei. Eu perguntei se você ainda canta de verdade, se ainda sente alguma coisa quando canta, ou se você tá só repetindo as palavras porque não sabe fazer outra coisa. Eu fiquei sem resposta, porque ele tinha tocado na ferida. Ele tinha dito em voz alta o que eu não tinha coragem de admitir nem para mim mesmo. Eu não respondi. Levantei, dei um tapinha no ombro dele e fui embora. Mas aquela conversa ficou martelando na minha cabeça. Você ainda canta de verdade? Você ainda sente? Seu Geraldo morreu 3 meses depois, sozinho. Encontraram ele caído no chão da sala, com a Bíblia aberta no colo. Ninguém sabe se ele estava lendo ou se a Bíblia só estava ali por acaso. No velório, pouca gente foi. Alguns irmãos antigos, eu e o silêncio. Eu olhei para aquele caixão e pensei, vai ser assim comigo também. Eu vou morrer sozinho, esquecido, com a Bíblia no colo e ninguém para chorar. Vou virar só mais um nome na lista de falecidos que o pastor lê no culto de quarta-feira.
Mais um irmão que serviu, que cantou, que orou, e que no fim virou pó sem deixar marca nenhuma. Voltei para casa naquele dia com um peso no peito que eu não consigo descrever. Sentei na cadeira de balanço, olhei para o violão, e pela primeira vez, eu tive medo. Medo de que seu Geraldo estivesse certo. Medo de que Deus realmente tivesse me esquecido. Medo de que tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha cantado, tudo que eu tinha crido, fosse só ilusão. Eu peguei o violão, tentei tocar, mas meus dedos tremiam tanto que eu não conseguia formar os acordes. Eu tentei cantar, mas a voz não saiu. Eu encostei o violão no peito, abracei ele como se fosse uma pessoa e chorei. Chorei por seu Geraldo, chorei por Lourdes, chorei pela minha filha, chorei por mim, chorei porque eu estava com medo de que no fim tudo não passasse de vento, de que Deus não passasse de silêncio. Mas algo estava prestes a acontecer, algo que eu não esperava, algo que começaria no dia seguinte, com o som de uma risada de criança vindo do portão. Porque Deus tem um jeito estranho de responder. Ele não grita, ele não aparece em chamas. Às vezes, ele só manda uma criança rir do outro lado do muro. Foi numa sexta-feira. Eu lembro porque era o dia que Lourdes costumava fazer cuscuz com ovo e a gente tomava café junto, devagar, conversando sobre a semana. Mas naquela sexta, eu acordei e nem quis comer, nem quis levantar direito. Fiquei deitado olhando para o teto, sentindo o peso do corpo, o peso da idade, o peso de tudo. Quando finalmente levantei, já era quase meio-dia. Fui até a cozinha, tomei um café frio, comi um pedaço de pão seco, olhei pela janela para o quintal e vi as flores de Lourdes balançando com o vento. Aquilo me irritou. Me irritou porque elas continuavam vivas, continuavam bonitas, continuavam brotando como se nada tivesse acontecido, como se a vida não tivesse parado para mim. Eu saí para o quintal, peguei o violão que estava encostado na cadeira de balanço, sentei, respirei fundo e tentei tocar, mas não saiu nada. Meus dedos estavam duros, as cordas pareciam mais apertadas do que o normal. Eu forcei, tentei de novo, nada. Eu olhei para o violão e senti uma coisa subindo pela garganta, uma raiva, uma revolta, uma vontade de acabar com aquilo tudo de uma vez. Eu levantei, segurei o violão pelas laterais e levantei ele no ar. Ia quebrar, ia bater ele no chão, ia acabar com aquele símbolo maldito de tudo que eu tinha perdido, de tudo que não fazia mais sentido. Eu ia acabar com ele e pronto. Mas eu parei. Parei com o violão no alto, com os braços tremendo, com as lágrimas já descendo. E no meio daquele silêncio, no meio daquele quintal vazio, eu gritei: Senhor, se o Senhor ainda está aí, por que me deixou aqui sozinho? Por quê? O que eu fiz de tão errado para merecer isso? Eu te servi a vida inteira, Senhor. Eu cantei quando ninguém mais queria cantar. Eu orei quando ninguém mais tinha fé. Eu fui fiel, eu fui obediente, e o Senhor me pagou tirando tudo de mim. Tudo. Eu gritei até a voz falhar, gritei até não ter mais ar, e quando eu não consegui mais gritar, eu simplesmente soltei o violão no chão. Ele caiu com um baque seco. Não quebrou, mas o som que fez foi pesado, morto, como eu. Eu me ajoelhei ali, no meio do quintal, com as mãos na terra, com a cabeça baixa, e falei de novo, mas dessa vez, não gritei. Dessa vez, eu sussurrei: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento acordar todo dia sabendo que não tem mais ninguém, que não tem mais propósito, que eu virei só um velho inútil esperando a morte. Se o Senhor não vai mais falar comigo, então me leva logo, porque eu não quero mais viver assim. Eu fiquei ali, esperando sentir alguma coisa, esperando ouvir alguma coisa, mas o que eu ouvi foi só o vento balançando as folhas, o canto dos pássaros, o barulho distante de um carro passando na rua. Nada de Deus, nada de resposta, nada de consolo. Eu levantei devagar, peguei o violão do chão, limpei a terra dele, olhei para ele e pensei: acabou. Eu vou pendurar você na parede e nunca mais vou tocar, nunca mais. Entrei para dentro de casa, pendurei o violão na parede da sala, onde ele ficava antes. Olhei para ele pendurado ali, quieto, morto, e senti que estava enterrando a última parte de mim que ainda respirava. Passei o resto do dia sentado na cadeira da sala. Não liguei a televisão, não abri a Bíblia, não orei, só fiquei ali, olhando para a parede, sentindo o tempo passar, sentindo o vazio crescer, sentindo que eu tinha chegado no fim. Quando anoiteceu, eu fui pro quarto, deitei, fechei os olhos e pedi a Deus que não me acordasse no dia seguinte. Mas Ele me acordou. Me acordou com o sol entrando pela janela, me acordou com o canto do galo do vizinho, me acordou com o corpo doendo,
com a boca seca, com a mesma solidão de sempre. E eu pensei: até isso o Senhor me nega, até o descanso eterno. Levantei porque não tinha outra opção. Fui até a cozinha, tomei café, olhei pela janela, e foi aí que eu ouvi uma risada de criança. Vinha do portão. Eu franzi a testa. Criança? Aqui? Ninguém vinha aqui. Ninguém passava por aqui. Eu fui até o portão devagar, arrastando o chinelo, com o corpo reclamando de cada passo. Abri o portão. E lá estava ela. Uma menina. Devia ter uns 6, 7 anos. Cabelo cacheado preso num rabo de cavalo torto. Vestido florido sujo de terra. Pés descalços. Ela estava agachada no chão, brincando com um graveto, desenhando alguma coisa na terra. Quando eu abri o portão, ela levantou os olhos para mim. Olhos grandes, olhos curiosos. E sorriu. Bom dia, seu Osvaldo. Eu pisquei. Como ela sabia meu nome? Eu nunca tinha visto aquela menina na vida. Bom dia, eu respondi, sem entender nada. Ela se levantou, limpou a mão no vestido e disse, com aquela voz fina de criança que ainda não perdeu a inocência: o senhor canta, né? Eu ouvi. Minha avó falou que o senhor canta bonito. Eu fiquei parado, não sabia o que dizer. Ela continuou. Canta de novo, por favor? Eu gosto daquela música, aquela que fala de Jesus. Eu senti algo apertar no peito, algo que eu não sentia há muito tempo. Não era alegria, não era esperança, era só surpresa. Surpresa de que alguém tivesse me ouvido, de que alguém tivesse prestado atenção. Eu não tô cantando mais, eu disse, a voz saindo rouca. Por quê? Eu não soube responder. Como é que você explica para uma criança que você desistiu, que você não acredita mais, que Deus ficou em silêncio? Ela não esperou resposta, só deu de ombros, sorriu de novo e disse: tá bom, mas se o senhor cantar de novo, eu volto para ouvir. E saiu correndo. Sumiu na curva da rua. Deixou só o eco da risada dela e o cheiro de terra molhada que vinha dos pés descalços. Eu fiquei ali parado, olhando para a rua vazia, sentindo algo estranho, algo que eu não conseguia nomear. E foi aí que eu entendi. Deus não tinha ficado em silêncio. Ele só tinha mudado de frequência. E foi aí que o silêncio de Deus começou a falar. Não com trovões, não com visões, mas com o pedido simples de uma criança descalça. A menina voltou no dia seguinte, mesma hora, mesmo vestido florido, mesmos pés descalços. Ela bateu no portão com a mão pequena e gritou: seu Osvaldo, o senhor tá aí? Eu estava na cozinha. Quase deixei pra lá. Quase fingi que não ouvi. Mas alguma coisa me puxou até o portão. Talvez fosse só curiosidade. Talvez fosse solidão mesmo. Não sei. Abri o portão. Ela sorriu daquele jeito largo que só criança sabe sorrir. Bom dia. O senhor vai cantar hoje? Eu balancei a cabeça. Não, filha. Hoje não. Ela fez biquinho. Mas por quê? Minha avó disse que o senhor cantava todo dia. Disse que o senhor era o músico mais bonito da igreja. Eu senti um aperto no peito. Músico mais bonito. Aquilo já fazia tanto tempo. Parecia outra vida, outra pessoa. Sua avó te falou isso? Ela balançou a cabeça com falou. Ela disse que quando ela era nova, o senhor fazia todo mundo chorar de tão bonito que cantava. Ela disse que o senhor era ungido. Ungido. Essa palavra me cortou, porque eu já não me sentia ungido. Já não me sentia escolhido. Já não me sentia nada. Eu respirei fundo. E quem é sua avó? Dona Cícera. Ela mora ali, na rua de cima. Dona Cícera. Eu lembrava dela. Uma senhora que frequentava a igreja há décadas. Sempre quieta, sempre sentada no fundo, sempre sorrindo quando eu tocava. Eu não sabia que ela ainda lembrava de mim. A menina continuou. Minha avó não anda mais direito. Ela fica em casa. Mas ela disse que se o senhor cantasse de novo, ia ser bom. Ia alegrar o coração dela. Eu fiquei sem palavras. Como é que uma criança consegue dizer coisas tão profundas, sem nem perceber? Como é seu nome, menina? Estela. Estela. Estrela. Que nome bonito. Olha, Estela, eu não sei se eu consigo cantar mais. Faz tempo que eu parei. Ela franziu a testa. Mas por quê? O senhor esqueceu? Não, eu não esqueci. É que é difícil de explicar. Ela pensou por um instante. Depois deu de ombros. Tudo bem. Então o senhor não precisa cantar para todo mundo. Canta só para mim. Só para você? É, só para mim. Assim o senhor não fica com vergonha. Eu quase sorri. Quase. Porque tinha algo tão puro, tão inocente naquele pedido, que eu não consegui dizer não de novo. Ela esperou. Olhou para mim com aqueles olhos grandes, cheios de expectativa. E eu pensei, o que custa? O que custa tentar? Tá bom, espera aqui. Entrei em casa, fui até a sala, olhei para o violão pendurado na parede.
Fazia 2 dias que eu tinha jurado nunca mais tocar. 2 dias que eu tinha decidido que aquilo tinha acabado. Mas eu peguei o violão, voltei para o portão. Estela estava sentada no chão, esperando. Quando me viu com o violão, ela bateu palmas. Eu sabia que o senhor ia cantar. Eu sentei na cadeira de balanço que ficava logo ali perto do portão. Ajeitei o violão no colo. Minhas mãos tremiam. Meus dedos estavam enferrujados. Eu nem sabia se ia conseguir formar os acordes direito. Respirei fundo, fechei os olhos e comecei a tocar. No começo saiu torto, os dedos escorregavam, o som saía abafado, mas eu continuei, e aos poucos o músculo foi lembrando, as mãos foram obedecendo, e quando eu abri a boca para cantar, a voz saiu, rouca, trêmula, mas saiu. Cantei a harpa 388, a voz de Jesus, o hino que Lourdes mais gostava, o hino que eu cantei quando ela morreu. Estela ficou em silêncio, só me olhando, com os olhos brilhando, e quando eu terminei, ela aplaudiu. Que lindo, seu Osvaldo! Canta de novo! Eu balancei a cabeça. Não, filha, por hoje chega. Ela levantou. Tá bom, mas amanhã eu volto, e eu vou trazer meus amigos. Eles também vão querer ouvir. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela já tinha saído correndo de novo. Sumiu na curva da rua. Deixou só o eco da promessa. Eu fiquei ali, com o violão no colo, com o coração batendo de um jeito diferente. Não era felicidade, não era paz. Era só algo. Algo que eu não sentia há muito tempo. Entrei para dentro de casa, olhei para o violão, e pela primeira vez em meses, eu não senti raiva dele, não senti ódio, só senti cansaço. Mas um cansaço diferente. O cansaço de quem acabou de acordar depois de um longo sono. No dia seguinte, eu acordei diferente. Não sei explicar direito. Não era esperança, não era alegria, mas também não era aquele peso morto de sempre. Era como se algo tivesse se movido dentro de mim, como se uma porta que estava trancada há meses tivesse cedido um pouquinho. Tomei café, olhei para o violão encostado na parede, e pela primeira vez eu não senti vontade de ignorá-lo. Peguei ele, levei para o quintal, sentei na cadeira de balanço e esperei. Não demorou muito. Ouvi vozes vindo da rua, vozes de criança, risadas, passos descalços batendo na terra, e quando olhei para o portão, lá estava Estela. Mas ela não estava sozinha. Tinha mais 4 crianças com ela, 2 meninos e 2 meninas, todos sujos de brincar, todos descalços, todos olhando para mim com aquela curiosidade inocente que só criança tem. Estela veio na frente sorrindo. Seu Osvaldo, eu trouxe meus amigos. Esse aqui é João, essa é Maria, essa é Ana e esse é Pedro. Eles acenaram, tímidos, mas curiosos. Eu disse para eles que o senhor canta bonito. Eles quiseram ouvir. Eu olhei para aquele bando de crianças. Olhei para os pés sujos de terra, para os joelhos ralados, para os sorrisos largos, e senti algo que eu não esperava sentir. Vergonha. Vergonha de ter pensado em desistir. Vergonha de ter gritado com Deus. Vergonha de ter achado que minha vida não tinha mais propósito, porque ali, na minha frente, estavam 5 motivos, 5 razões, 5 almas pequenas querendo ouvir sobre Jesus. Eu respirei fundo. Entrem. Sentem ali no chão, perto da cadeira. Eles entraram correndo. Se sentaram em círculo no chão de terra do quintal, entre as flores de Lourdes. Estela ficou bem na frente, olhando para mim com aqueles olhos brilhando. Eu ajeitei o violão. Minhas mãos ainda tremiam, mas eu comecei a tocar. Dessa vez, saiu melhor. Os acordes saíram mais firmes. A voz saiu mais clara. E quando eu comecei a cantar Harpa 426, eu olhei para os olhos daquelas crianças e vi algo que eu não via há tanto tempo. Atenção, reverência, presença. Elas não estavam ali porque eram obrigadas, não estavam ali porque tinham que estar. Elas estavam ali porque queriam, porque algo naquele hino, naquela melodia simples, naquela voz rouca de velho, tocava nelas. Quando terminei, elas aplaudiram. E João, o menor deles, levantou a mão. Seu Osvaldo, o senhor pode ensinar a gente a cantar essa música? Eu pisquei. Ensinar? Vocês querem aprender? Eles balançaram a cabeça ao mesmo tempo, com força, com vontade. E foi aí que algo quebrou dentro de mim. Eu tinha passado 60 anos ensinando hino, 60 anos regendo corais, 60 anos passando adiante o que eu sabia. E quando me aposentaram, quando me tiraram do ministério, eu achei que tinha acabado. Achei que Deus não precisava mais de mim, que eu tinha sido descartado. Mas ali, sentado naquela cadeira velha, no meio do meu quintal esquecido, com 5 crianças descalças me olhando com expectativa, eu entendi. Deus não tinha me tirado do ministério. Ele só tinha mudado o lugar. Claro que eu ensino. Vamos lá, repitam comigo. Comecei devagar, cantando linha por linha. Eles repetiam.
erravam, riam, tentavam de novo, e aos poucos, aquele quintal vazio começou a se encher de som, de vida, de louvor. Não era perfeito, não era afinado, não era como o coral da igreja que eu costumava reger, mas era real, era puro, era verdadeiro. Quando terminamos, as crianças estavam suadas, cansadas, mas felizes. Estela levantou. Amanhã a gente volta, seu Osvaldo. Eu sorri. E foi a primeira vez em meses que eu sorri de verdade. Volta sim, filha. Volta sempre. Eles saíram correndo, gritando, cantando pedaços do hino que eu tinha ensinado. E quando o portão fechou e o silêncio voltou, eu não me senti sozinho. Eu olhei para o céu azul de Campina Grande, e falei baixinho: Senhor, eu pensei que o Senhor tinha me esquecido. Pensei que o Senhor não me ouvia mais. Mas o Senhor estava aqui o tempo todo, né? O Senhor só estava me preparando para isso, para esse momento, para essas crianças. Não ouvi resposta audível, não vi visão, não senti arrepio, mas senti paz. Uma paz que eu não sentia desde que Lourdes morreu. Uma paz que não dependia de explicação, que não dependia de entender o porquê, que não dependia de nada além de aceitar que Deus estava ali, sempre esteve, sempre estará. No dia seguinte, elas voltaram e trouxeram mais 2 crianças. No outro dia, voltaram de novo e trouxeram mais 3. Em uma semana, meu quintal estava cheio. Criança sentada no chão, criança encostada na cerca, criança subindo na árvore para ouvir melhor, e eu ali, sentado na cadeira de balanço, com o violão no colo, ensinando hinos, ensinando sobre Jesus, ensinando sobre fé. Não porque alguém tinha me pedido, não porque eu estava sendo pago, não porque eu tinha título ou cargo, mas porque Deus tinha me chamado, de novo, do jeito dele, no tempo dele, no lugar dele. Teve uma tarde que Dona Cícera, a avó de Estela, apareceu. Veio de bengala, arrastando os pés. Mas veio. Sentou numa cadeira que eu trouxe de dentro, e quando eu comecei a tocar, ela fechou os olhos e chorou. No fim, ela segurou minha mão. Osvaldo, Deus nunca te esqueceu. Ele só estava guardando você para essa hora, para essas crianças, para esse tempo. E foi aí que eu entendi de verdade. Deus nunca ficou em silêncio. Eu é que não estava ouvindo da forma certa. Eu achava que ele deveria falar do jeito que ele sempre falou, do jeito que eu estava acostumado. Mas Deus não está preso aos nossos métodos. Ele não está preso aos nossos planos. Ele não está preso ao nosso tempo. Ele fala quando quer, como quer, através de quem ele quer. E dessa vez, ele escolheu falar através de uma criança descalça, chamada Estela. Mas a lição foi ainda mais profunda do que eu imaginava. Porque Deus não estava apenas me ensinando a ouvir de novo. Ele estava me ensinando que o verdadeiro ministério nunca foi sobre o palco, foi sempre sobre o coração. Hoje faz 3 meses desde que Estela bateu no meu portão pela primeira vez. 3 meses desde que eu peguei o violão de novo. 3 meses desde que Deus me ensinou que o silêncio dele nunca foi ausência. Foi apenas preparo. Meu quintal virou um ponto de encontro. Toda tarde, por volta das 4 horas, as crianças começam a chegar. Vêm correndo, vêm gritando, vêm sujas de brincar na rua. E sentam ali no chão, entre as flores que Lourdes plantou, para ouvir um velho de 80 anos cantar sobre Jesus. Eu não tenho mais a voz que tinha, não tenho mais a força que tinha. Minhas mãos doem quando toco por muito tempo. Meus dedos não obedecem como antes. Mas não importa, porque eu descobri que Deus nunca precisou da minha perfeição. Ele só precisava da minha disponibilidade. As crianças aprenderam quase 20 hinos já. Elas cantam desafinado, erram as palavras, riem no meio da música, mas cantam com o coração, cantam com verdade, cantam com aquela pureza que a gente perde quando cresce e acha que precisa ser religioso de... Semana passada, a mãe de João veio me agradecer. Disse que o menino chegou em casa cantando sobre o amor de Jesus. Disse que ele pediu para ela orar com ele antes de dormir. Disse que fazia anos que ela não via o filho falar de Deus daquele jeito. Eu só fiz o que sempre disse. Só ensinei o que eu sei. Mas ela balançou a cabeça. Não, seu Osvaldo. O senhor fez mais do que isso. O senhor mostrou para essas crianças que Deus ainda fala, que Deus ainda age, que Deus ainda usa gente comum para fazer coisas extraordinárias. Eu não soube o que responder, porque durante tanto tempo eu achei que ser usado por Deus significava estar num palco, significava ter reconhecimento, significava ter título, mas não é isso. Nunca foi isso. Ser usado por Deus é estar disponível onde Ele te colocar, mesmo que seja num quintal esquecido, mesmo que seja para 5 crianças descalças, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, porque o aplauso que importa não vem de baixo, vem de cima.
Eu ainda sinto falta de Lourdes. Ainda sinto falta da minha filha. Ainda tem dias que o silêncio pesa, que a solidão aperta, que eu olho para o retrato delas na parede e choro. Mas agora eu sei que a dor não é abandono. A dor é só parte do caminho. E Deus nunca prometeu que não ia doer. Ele só prometeu que ia estar comigo. Sempre. Tem um versículo que eu li ontem e que grudou em mim. Está em Salmos 92, versículo 14. Diz assim: Ainda na velhice darão fruto, serão cheios de seiva e de verdor. Eu li isso e chorei, porque durante tanto tempo eu achei que minha vida tinha acabado, que eu não tinha mais fruto para dar, que eu tinha secado. Mas Deus me mostrou que enquanto há vida, há propósito. Enquanto há fôlego, há chamado. Enquanto há voz, por mais fraca que seja, há louvor. Ontem, Dona Cícera me contou uma coisa. Disse que as mães do bairro estão comentando sobre o coral do quintal. Disse que tem gente querendo mandar os filhos para cá. Disse que tem até uma irmã da igreja que perguntou se eu não queria montar um coral infantil oficial. Eu ri, porque eu não preciso de oficial. Não preciso de título. Não preciso de palco. Eu tenho meu quintal. Tenho minhas flores. Tenho meu violão velho. E tenho essas crianças que Deus mandou para me lembrar que Ele nunca me abandonou. Hoje de manhã, antes das crianças chegarem, eu sentei na cadeira de balanço, peguei o violão e toquei sozinho. Toquei o hino que eu cantei no velório de Lourdes. Toquei e chorei, mas não chorei de tristeza, chorei de gratidão, porque eu entendi. Deus não ficou em silêncio quando Lourdes morreu. Ele estava comigo na dor. Deus não me abandonou quando minha filha partiu. Ele estava me segurando quando eu nem percebia. Deus não me esqueceu quando me aposentaram da igreja. Ele estava me preparando para um ministério maior. Um ministério que não precisa de holofote, que não precisa de reconhecimento, que só precisa de amor. E foi aí que eu entendi o que seu Geraldo tentou me dizer naquele dia, sentado na calçada. Ele me perguntou se eu ainda cantava de verdade, se eu ainda sentia. E na época, eu não senti. Mas agora, eu sinto. Eu canto de verdade. Eu canto com o coração. Eu canto porque Deus me deu voz. E enquanto eu tiver voz, eu vou usá-la para Ele. Não importa se é num templo lotado ou num quintal vazio. Não importa se é para 1000 pessoas ou para 5 crianças. Porque o tamanho do público nunca definiu o tamanho do propósito. Estela chegou agora há pouco. Bateu no portão. Gritou meu nome. E quando eu abri, ela sorriu. Seu Osvaldo, hoje eu trouxe minha mãe. Ela quer ouvir o senhor cantar também. E lá vinha ela. Uma mulher jovem, de uns 30 anos, com o rosto cansado de quem trabalha demais. Mas veio. Veio porque a filha insistiu. Veio porque algo naquele quintal, naquele velho, naquele violão desafinado, estava tocando no coração da menina dela. Eu sorri. Pode entrar. Tem cadeira para todo mundo. E quando elas se sentaram, e as outras crianças começaram a chegar, e o quintal começou a se encher de novo, eu olhei para o céu. E dessa vez, eu não pedi nada. Eu só agradeci. Obrigado, Senhor. Obrigado por não ter me levado quando eu pedi. Obrigado por ter me feito esperar. Obrigado por ter mudado meu público. Porque agora eu sei. O Senhor nunca ficou em silêncio. O Senhor apenas começou a cantar comigo de um jeito que eu não esperava. E agora, se você chegou até aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu que Deus ficou em silêncio? Já sentiu que Ele te abandonou? Já passou por uma dor tão grande que achou que não ia sobreviver? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber da sua história. Quero orar por você. Quero que você saiba que você não está sozinho. E se este vídeo tocou no seu coração, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque talvez, assim como eu, essa pessoa esteja esperando um sinal de que Deus ainda está lá. E talvez você seja esse sinal. Hoje à tarde, quando o sol começar a descer e o quintal ficar dourado, eu vou pegar meu violão de novo. Vou sentar na cadeira de balanço. E vou cantar. Não porque eu sou obrigado. Não porque alguém está me pagando. Não porque eu tenho plateia garantida. Mas porque eu descobri que Deus não ficou em silêncio. Ele apenas começou a cantar comigo.